Eu sou Mikasa e hoje eu quero quebrar padrões aqui no meu canal, analisando uma coisa boa e atual, pra tirar um pouquinho do gostinho amargo que ficou na minha boca depois dos últimos vídeos que eu fiz aqui. Eu também não podia ficar calada diante da tamanha atrocidade apresentada aqui nesse filme, e claro, da incrível semelhança dela com Shingeki no Kyojin. Então, hoje vamos analisar, talvez um pouquinho atrasada aqui, Nimona. E se alguém vier, eu mato. Nossa história começa contando que ali vivia um povo muito feliz, até que começaram a aparecer uns monstros. E assim como em todos os contos de fadas, apareceu um herói. Apareceu Gloreth, que jurou proteger seu povo trancando ele atrás de muralhas e fundando uma guarda de cavaleiros ali que protegeriam todos os habitantes das ameaças dos monstros lá fora. E onde será que eu já vi tal coisa? Onde será? E aquele dia que estamos acompanhando naquele belo reino futurístico é o dia onde novos cavaleiros vão ser nomeados. E nosso protagonista Ballister, que vai se formar ali naquele belo dia, não tá nada bem com isso, porque a galera do reino não gosta muito dele. E você me pergunta por que não gostam do Ballister? Ele bateu numa velhinha? Ele chutou uma criança? Ele deu um instalock numa comp de Valorant e ficou negativado? Não, nada disso. O Ballister é simplesmente pobre. Pra mim, pobre e ser humano é a mesma coisa. Uma vez eu até sentei do lado de um pobre. E apesar de ele ter demonstrado ali grandes habilidades como lutador, paixão essa que veio desde a infância, ninguém tá interessado em saber disso, porque ele é simplesmente pobre. Coisa que não faz sentido nenhum, visto que a única coisa que aquele pobre homem pobre tem é a sua honra, é a sua vontade de lutar pelo reino, diferente daqueles cavaleiros de linhagem nobre que só estão ali porque praticaram nepotismo durante anos. Então, quem aparece ali para tentar confortar o nosso querido cavaleiro é Ambrose, o seu grande amor, que diz para ele belas palavras, mas que não adianta de porra nenhuma porque Ambrose é descendente de simplesmente Gloreth. Ele é uma das pessoas mais nobres lá daquela muralha, então ele jamais vai saber na pele como que é ser o Ballister. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? A cerimônia finalmente começa e as criancinhas pobres estão ali radiantes porque finalmente vão ver um deles ali finalmente mostrando seu grande potencial. Ambrose é o primeiro, tudo dá certo, tudo é maravilhoso, e quando a rainha, a única pessoa que acreditou naquele pobre menino maltrapilhos de anos atrás, finalmente nomeia ali Ballister, e quando ela devolve a espada pra ele, ela é simplesmente atingida por um raio laser bem no meio do peito. E num ato instintivo, Ambrose decepa o braço de seu amado numa tentativa falha de salvar aquela que não tinha mais como ser salva. Então aquele pobre homem é obrigado a fugir dali e correr como se não houvesse amanhã, porque agora a galera tem mais motivos ainda para odiar pobres. Algum tempo se passa e vemos Ballister ali no seu covil preparando seu bracinho mecânico, empenhado em ir atrás de provar sua inocência. Então quem aparece ali é uma garotinha de cabelo rosa chamada Nimona, que está simplesmente muito feliz por finalmente conhecer o grande vilão do reino. Nunca devia ter virado cavaleiro. Porque não era um de nós e sentia ódio disso. Ele era um plebeu. Ele é perfeito. Não tem lugar pra ele nesse reino. Ele é um assassino. Ele é um monstro. Ele é perfeito. Ballister diz que não é vilão e que não quer a ajuda de Nimona, coisíssima nenhuma, porque ele sim vai conseguir provar sua inocência sozinho, sem ajuda de ninguém. Mesmo que ela tenha avisado pra ele que não é assim que as coisinhas funcionam, não. Provavelmente ninguém vai querer saber de ouvir ele. Divirta-se sendo preso. eu não vou ser preso. Assassino. Ballister acaba preso, sem seu braço mecânico, e ainda é humilhado pelas palavras da diretora ali dos cavaleiros, que diz que tinha acreditado tanto nele pra ela simplesmente ter sua confiança traída por um pobre. Eu confiei em você. A rainha acreditou em você. Ela achou que alguém como você podia ser um herói. E isso custou a vida dela. E nessa parte eu fiquei com bastante raiva porque ninguém simplesmente tentou entender o que tinha acontecido. Eles vivem numa época meio medieval, mas tem tecnologias, então era meio que óbvio que talvez alguma
hora alguma coisa fosse dar problema, alguma espada de raio laser fosse disparar sozinha, mas ninguém quer nem saber. É simplesmente o homem pobre. Nossa, o homem pobre tentou matar a rainha, sendo que ele estava claramente, visivelmente, muito abalado. E não é como se um homem pobre sozinho, fosse tentar fazer uma revolução diante de um reino gigante e muito bem estabelecido. Mas quem realmente gostaria de fazer isso é Nimona, que não gosta nem um pouco daquela galera. Eu sei a senha. Bibop, bibop. Senha inválida. Por favor. Nosso cavaleiro quer sair dali de fininho o quanto antes, mas Nimona gosta muito de quebrar coisas. Então ela enche tanto o saco dele que ele acaba falando coisas que não deveriam ser ouvidas por sim. Ele, Ambrose. Tá bom, beleza. Seguinte, vamos fazer as coisas do seu jeito. Tá? Mata um, mata o outro, mata todo mundo! Os dois acabam cercados e Ballister tá muito mal, porque ele genuinamente achou que seu grandíssimo namorado ia acreditar nele. Mas já vimos que nosso querido Ballister vive um amor líquido, porque o namorado nem se dá o trabalho de perguntar coisas, vai só cortando braços, enfiando o dedo na cara dizendo culpado. E simplesmente os dois são encurralados. Enquanto ele tá lá tendo uma crise existencial, Nimona diz que pode tirar eles dali, mas que seu amiguinho não pode surtar. Então ela se transforma num grande rinoceronte rosa com cabelinho bonitinho. Além disso, ela se demonstra uma grande fã do Mutano, de Jovens Titãs da DC, e começa a se transformar em vários animais, incluindo eles uma baleia da Barbie, que simplesmente destrói todo o palácio ali. Tá frio aí? Os dois conseguem escapar por pouco, enquanto nossa garotinha ali vibra com a destruição de patrimônio público. Ballister se sente muito mal. Afinal, agora tá umas 100 vezes mais difícil provar a sua inocência. E a lista de motivos para odiar aquele homem tá cada dia maior. O homem sem braço acaba tendo que aceitar a ajuda de Nimona, afinal de contas ele tá sem muitas opções. Então ele se lembra que existia ali um escudeiro de mullet que cuidava ali de todos os equipamentos dos cavaleiros, então ele deveria saber de alguma coisa. Então eles vão atrás dele para quem sabe assim arrumar alguma prova de provar a inocência de Ballister. E no meio do caminho, nossa garotinha acaba mostrando ainda mais seus poderes, se transformando em Ballister, o que me deixou bem surpresa porque na minha cabeça ela só podia se transformar em animaizinhos rosa, mas não, aparentemente, talvez ela só goste muito de rosa. O Ballister de verdade acaba conseguindo entrar no trem, mas não sem antes Ambrose, que está ali olhando nas câmeras, veja seu antigo amado fugindo. Então eles vão ali, interceptam o trem e acabam meio que interrompendo uma bela conversa de Ballister e Nimona, perguntando o que ela realmente é e por que ela não vira uma menininha normal em vez de ficar virando vários bichos a todo momento. Eu só tô tentando entender o que você é. Eu sou Nimona. Os dois grandes amigos conseguem escapar ali do exército e encontram novamente o escudeiro de cabelo estiloso. Eu vou. Não decidi. Mas ela é obrigada a se transformar num menininho, provavelmente muito fã da Wandinha, que não dorme há umas 3 semanas. Eles conseguem sequestrar o escudeiro e roubam um carro e saem dali quase ilesos, com exceção de uma flechada que Nimona tomou na perna. Eles vão finalmente então interrogar a vítima e ele mostra ali de bom grado que tem um vídeo muito, perdoe-me a palavra, cringe, que ele estava gravando, e é quando sem querer ele acaba gravando sim a diretora trocando a espada de Ballister, aquela que tanto fingia gostar dele, na verdade tinha armado tudo aquilo pra ele. Ele rouba o celular daquele escudeiro traumatizado e vai atrás de novamente tentar provar sua inocência, enquanto Nimona tenta convencer ele de que não adianta muito porque todo o governo ali aparentemente está corrompido. Vem cá, você acha que é só a diretora? Você devia estar questionando absolutamente tudo. A lenda de Glorit, a instituição, a muralha. E, se me permitem dizer, Ballister até pode provar que ele não matou a rainha, mas não diminui o fato de que ele roubou um carro, roubou um celular e destruiu um palácio quase inteiro. Os dois invadem mais uma vez o palácio, enquanto Ballister vai sacar aquele celular do bolso que provaria toda essa inocência. Eles atiram naquele celular achando que ele estava com uma arma. Então, os dois ali não tem outra opção a não ser cair na porrada, o que deixa Nimona muito feliz. Quer saber quem é a garota? Opa, chegou a minha hora de brilhar. Quer mostrar pra eles? Eu adoraria. Vamos quebrar coisas. Pra não perder a luta, Nimona acaba se transformando num dragão muito bonitinho e estiloso de Perseus Septo, e
E no meio da briga acaba tendo que salvar uma criancinha de ser esmagada por um carro que saiu voando ali. Mas em vez de grata, a criancinha sad boy fica extremamente puta por ter a vida salva e acaba levantando uma espada contra Nimona. Traz a ela lembranças terríveis de épocas do passado. E mesmo que ela se transforme ali numa criancinha pra talvez ter uma aparência mais amigável, ela simplesmente ainda é vista como um monstro. Ballister acaba conseguindo salvar sua amiguinha, mas ela tá realmente muito mal. E ela confessa pra ele que não sabe o que é pior, todo mundo querendo enfiar uma espada no peito dela, ou ela simplesmente querendo fazer isso e acabar com toda aquela dor. Mas então Ballister acaba sugerindo que os dois fujam dali e atravessem a muralha pra longe de toda aquela galera, pra quem sabe assim ver o mar. Mas a menina de cabelo rosa acaba se empolgando novamente e lembrando Ballister que eles ainda têm um pacto e que ela gostaria de cumprir. Ou seja, ela vai ajudar ele a provar sua inocência. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Então eles armam uma emboscada para a diretora, onde Nimona se transforma em Ambrose e faz com que ela confesse todo o seu plano maquiavélico ali, inclusive dizendo que ela não gostava nada da rainha, que esse lance de dar chance para pobre não estava com nada e que ela estava apenas mantendo a tradição ali da família tradicional conservadora ali do reino e tudo mais, né? Então, sim. Eu armei tudo. Eu matei a rainha. Eu tô louco pra mostrar isso pro reino. Agora deu cara aí mesmo, viu? Deu a porra, fudeu foi tudo. Declaração essa escandalosa que é postada ali no YouTube do reino e que logo pega milhões de visualizações, deixando os dois amiguinhos muito felizes de finalmente terem conseguido derrubar o sistema. E quando Nimona dorme ali após um belo lanchinho, Ballister acaba recebendo ali no seu computador uma mensagem muito estranha. Mas ele, sabendo do que se trata, vai para um barzinho ali de comida mexicana e encontra o seu amado, que diz que entende tudo agora e que confia nele. Mas antes que Ballister possa acreditar novamente no amor, ele diz que já entendeu que seu amado foi apenas uma pobre vítima daquele monstro. Porque segundo ele, Nimona estava simplesmente manipulando Ballister. Porque a diretora mostrou ali para os cavaleiros que aparentemente Nimona é o mesmo monstro que lutou contra Gloreth anos e anos atrás. Então Ballister sai dali sem aceitar o grande convite de seu ex-namorado de lutar contra o mal junto com ele. Mas apesar de não ter aceitado a proposta, Ballister sai daí muito puto e vai confrontar sua amiguinha idosa em corpo de garotinha, porque o fato dela provavelmente ser o mesmo monstro das histórias é uma coisa, diga-se de passagem, muito importante. Mas antes que eles pudessem resolver tudo aquilo saindo na porrada, visto que Nimona ficou extremamente triste em saber que ele realmente achou que talvez ela estivesse manipulando ele, quem chega ali são os cavaleiros, o que obriga Nimona a sair correndo, como se não houvesse amanhã, até que ela se depara com um poço que traz a ela grandes lembranças do passado. Coisas essas que provavelmente ela gostaria de ter esquecido. Então, finalmente conhecemos o triste passado dela, onde vimos que ela sempre tentou se encaixar com qualquer outra espécie, mas ela nunca conseguia, visto que ela não era necessariamente um passarinho, um peixinho ou um viadinho. Até que ela conhece uma garotinha chamada Gloreth, e as duas viram ali grandes amiguinhas. Inclusive, Nimona se sentindo até à vontade o suficiente para mostrar para ela quem ela realmente era, se transformando em vários bichinhos ali. E tudo vai muito bem e Nimona finalmente acha que encontrou seu lugar e tá muito feliz, até que a galerinha ali conservadora da aldeia de Gloreth vê aquilo e decide que Nimona é um monstro. Pronto, simplesmente isso. Ela é minha amiga. Ela é um monstro. Com apenas uma frase, aquela que era a única amiga de Nimona simplesmente se volta contra ela. Volte já para as sombras de onde você veio. E essa parte eu realmente fiquei com bastante raiva, porque tudo bem que a Gloreth era criança, mas simplesmente uma frase faria ela mudar, tipo, tão bruscamente e agir de uma forma tão extrema, porque não fazia sentido algum. A Nimona nem chega a reagir de fato, ela simplesmente só fica assustada ali, ela não mata ninguém, ela não destrói necessariamente nada. E a Gloreth simplesmente ouve uma frase e pronto, ela simplesmente começa a odiar aquela amiga dela, que até então não tinha feito nada de errado, e que ela viu que não tinha feito nada de errado, e fez questão de fazer com que esse ódio fosse passado de geração em geração por milhares de pessoas. Mas já vimos que assim como em A Fazenda Maluca, ninguém aqui tá muito interessado em diálogo, todo mundo mata e depois pergunta. Eu vou te matar!
Então, sem aguentar mais aquela dor, Nimona simplesmente se transforma no titã colossal gigante ali, atravessa a muralha e começa a andar em direção ao meio ali da cidadezinha do reino, deixando todos totalmente desesperados. Mas ela só tem um objetivo em mente, sim, se dirigir até a estátua de Gloreth e acabar ela mesma com todo aquele sofrimento. Mas Ballister impede ela, se desculpando e dizendo que ela não tá mais sozinha, pra logo após citar uma bela frase de Avatar: "Eu vejo você." I see you. I see you. Eu vejo você, Nimona. Momento esse que é interrompido pela diretora Duas Caras, que quer porque quer matar os dois com um tiro de canhão gigante, mesmo sabendo que talvez metade do reino dela morra nesse processo. Mas se tem uma coisa que o filme deixou bem claro, é o ódio dela por pessoas pobres e menininhas de cabelo curto colorido. Então nada me surpreende que ela esteja realmente disposta a tudo para acabar com aquelas duas minorias. Mas Nimona se transforma numa fênix gigante e vai em direção ao canhão, impedindo que ela atire contra todo o reino e se transforma em lindas purpurinas rosas, destruindo parte da muralha, onde todos veem ali que não existe nada demais além daqueles muros altos. E que esses tais monstros eram simplesmente a mente de uma criancinha catarrenta e mimada que foi passado de geração em geração. E que sim, foi uma massa de manobra aí para manipular várias pessoas durante gerações, para simplesmente odiar monstros que não existem e, pior ainda, odiar pobres por acharem que eles não são suficiente para proteger aquele reino de ameaças que sequer existem. E é claro que após virar purpurina rosa, Nimona acaba virando uma grande heroína junto com Ballister, que agora vive como uma pessoa do bem, apesar de ter destruído um palácio, roubado carros, roubado o telefone, sequestrado e mais um monte de coisa. Porque aparentemente você ser inocentado de um crime anula todos os outros que você possa vir a cometer no futuro. E nossa bela obra de arte, que referencia muito Shingeki no Kyojin, termina com Ballister indo no seu antigo covil e ouvindo a voz de Nimona, sua antiga amiga, provando que talvez ela ainda esteja por aí, vivendo feliz e querendo simplesmente derrubar qualquer governo que ela veja. E aí, chefe? Mas o que? Caramba, que pinto enorme!